Responde para mim, pode responder com sinceridade. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Você conhece a Deus, Oriana? Conhece a Deus, Ademir? Você conhece a Deus, irmão Junei? Irmão Lucino, conhece a Deus? Nós temos duas respostas e as duas estão certas. As duas estão certas. As três, né? Doriana falou pela palavra, eu conheço a Deus. Você pode falar, eu conheço Deus. Você pode falar, eu não conheço a Deus. E pode falar, pela palavra, eu conheço a Deus. Por que você respondeu que você não conhece a Deus, irmão Ademir? Totalmente, na sua totalidade. Não conhecemos a Deus na sua totalidade. Isso é bíblico? É bíblico. Quão insondáveis são os seus caminhos. Quão insondáveis, mas nós temos outra, também dizendo que o Senhor se revela, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nós temos então um antinomismo, duas verdades por a mesma dúvida, duas verdades, duas respostas verdadeiras. E nós temos agora Jesus dizendo algo que talvez aniquilasse essa dúvida, mas não lança mais ainda. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai. Opa, já ouviu pessoas usando esse texto, falando que ninguém conhece a Deus, porque Jesus falou que ninguém conhece o Pai? Mas eles não leram o resto do versículo. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Revelar quem? Quem te revela então Deus? Jesus. O Evangelho, a palavra, a Bíblia nos revela o Pai. Não temos a nossa totalidade do conhecimento partindo da afirmação que nós somos limitados. Nós somos limitados. Quando Paulo escreve que não subiu ao coração do homem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem reservado para os seus. Se Paulo afirma que as coisas eternas, nós não temos a capacidade de desenvolvermos uma afirmação, uma ideia concreta do que é o céu. Para você, irmão Lucindo, como que é o céu? Como que será lá a cidade santa, aquele negócio? Paz e tranquilidade. Jesus conhece. Só ele conhece, e a quem ele quiser revelar. Agora vamos partir então no pressuposto, então, da afirmação do pastor do irmão Lucindo. Para você consegue idealizar você em paz e tranquilidade. Esse é o céu. Então nós colocaremos apenas um sentido, só a visão. Está vendo? Só a visão é impossível, né? Só a visão. Então, você consegue se imaginar você em uma situação de paz e tranquilidade. Não vale estar dormindo nem deitado. Pronto, já acabou com 50% das possibilidades. Porque paz e tranquilidade, as pessoas vão se imaginar sentado, deitado à beira da praia, ou debaixo de uma rede ou de uma sombra. Agora imagine você em paz e tranquilidade, debaixo do sol, esse calor, você se imaginando em paz e tranquilidade, andando debaixo do sol. É o antônimo do inferno, né? O antônimo contrário do inferno. Por quê? A nossa sinônimo de paz e tranquilidade, primeira coisa que nós excluímos é o trabalho. Primeira coisa, a coisa excludente é o trabalho. Outra coisa que nós excluímos é uma companhia. Você se imagina em paz, sozinho? Te garanto. Você imagina em paz, deitado sozinho, na beira da praia, sozinho. O silêncio, porque o silêncio é paz. Não é o silêncio é paz. O silêncio, a tranquilidade. Então a nossa paz depende da imaginação, da exclusão de outras pessoas, exclusão de incômodos, exclusão de tudo que nos incomoda. Para nós seria a paz, a exclusão dos incômodos. Isso nós teremos no céu, né? Ele enxugará dos nossos olhos toda. Mas a outra condição para a nossa paz nós não teremos, que não estaremos sozinhos. Nós teremos companhia dos anjos, dos santos, dos nossos irmãos, teremos companhia de miríades de anjos,
de arcanjos, querubins, serafins, totenins, o que tiver lá, nós vamos ter companhia. E vamos ter silêncio? Não vamos ter silêncio. Então a paz aí já não depende da nossa da amortização, do nosso sentido de audição. Também nós vamos ter tato, vamos tocar em pessoas e sermos tocados, encostar, empurrar, vai ter gente perto da gente. Você acha que o céu, você vai ter distância para assistir, por exemplo, a grande apresentação dos anjos, você vai ter 1 metro quadrado só para você? Eu aqui, ninguém encosta em mim. Ninguém vai encostar em mim, né? Você vai olhar assim, Miríades de Anjos, até lá em Betim tem gente. Você olha para cá, até em Sabará tem gente. Mas ninguém encosta em ninguém. Vai ser assim? Eu acho que não. Porque infelizmente ou felizmente, o ser humano é um ser que gosta de contato. E lá nós continuaremos humanos, a nossa essência humana? Sim. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa. Façamos o homem, a humanidade. Então vamos preservar a nossa humanidade. Seremos homens, na sua essência da criação. Homens. Não seremos como anjos, não teremos asas, não teremos arpinhas, não teremos 6 asas, 6 mãos, não vamos cobrir o rosto nem voar. Não, seremos homens na nossa essência humana que somos. Homens. Teremos a nossa linguagem, falaremos, pensaremos, escutaremos, conversaremos. Nós pensaremos, nós julgaremos aquilo que nós vemos, nós raciocinaremos, não seremos zumbis, louvaremos com lógica, não seremos zumbis. Não, isso é um grande equívoco. Enxugar dos olhos todas as lágrimas é anular as consequências das suas lembranças más, anular as consequências de maneira que a misericórdia de Deus é tão grande, e você compreenderá a justiça de Deus e a misericórdia, que não interessa o que aconteceu com você aqui na terra, não interessa o que aconteceu com seus familiares, os seus cônjuges, se não foram salvos, problema deles. Você terá consciência da justiça de Deus e irá exclamar: bendito é o nosso Senhor, porque os seus juízos são eternos. É a compreensão da totalidade do amor, da misericórdia e da justiça do Senhor. E na verdade, compreensão tal da graça de Deus, e a compreensão de que você sabe quem você é, e você sabe que você não merece estar lá, você sabe que não é por merecimento seu que você está lá. Então a misericórdia é tão grande, você fala: misericórdia, Senhor, porque ao invés de eu estar aqui, tinha tanta gente melhor do que eu, que era para estar aqui, e não está. Então louvado é o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então na verdade, a compreensão das coisas, não vai para Mamon, né? Mamon sempre tem a preferência. Quando se serve dos senhores, Mamon tem a preferência. Mamon tem a preferência disso. Vai o quê? Vai ser queimado no óleo de mamona, né? Não. Abre-se um parênteses. Eu não preciso ser cristão nessa época. Vou ser cristão. Na verdade, abre-se parênteses em nossas vidas. Nós abrimos parênteses em nossas vidas, né? Na verdade, o ser humano não é apenas o cristão. O ser humano, ele abre parênteses, de maneira que abrirei um parênteses, e sobre isso eu não precisarei dar satisfação para ninguém, porque eu mando a minha vida. O ser humano abre parênteses em sua vida, sendo ele cristão ou não. Ele tem certas instituições e fala assim: não devo nada a ninguém, faça o que eu quero. Mas depois vai ter que colher as consequências, e as consequências são pesadas. Todo ato tem a sua consequência. Por exemplo, o pai, quando avisa o filho, por que você avisa o seu filho para não fazer alguma coisa errada? Por que você avisa? Por que você avisa? Por que você vai avisar a Sofia? Não faz isso não. Por quê? Por causa da consequência. Nós sempre avisamos por causa da consequência. Agora, se fizer, problema seu. Chora na cama que é lugar quente. Mas o pai não faz isso. O pai vai lá e, não, coitadinho, né? Infelizmente. Mas dá vontade de jogar, chora na cama que é lugar quente. Porque avisar a gente avisa. Se quer fazer, problema. Então vamos lá. Deus também é assim. Faz isso e não quer fazer, problema seu. Vai colher o quê? Sim.
Agora vamos lá. Então, como então essa revelação então das coisas futuras vem à nossa mente e nós não conseguimos entender, como Paulo diz, e agora nós queremos compreender a totalidade de Deus. Todo estudioso sério, todo teólogo sério, ele carrega em seus estudos a afirmação da sua incompetência para compreender a totalidade do Senhor, para compreender a totalidade de Deus. Ele apenas fala, é desejável que se conheça mais, e vai falando sobre isso. Mas agora, todo falso estudioso, todo falso líder ou falso mestre, ele afirma que conhece Deus e tem uma intimidade maior do que os outros seres humanos, do que qualquer outro ser humano. É uma das características dos falsos mestres, a afirmação de que conhece a Deus e com Ele tem a intimidade. Essa semana um camarada falou o seguinte, como é que é? Deus, Ele faz aquilo que Ele quer, Deus faz o que Ele quer com as suas mãos, isso é a atitude de Deus. Deus faz o que quer com as mãos, isso é, Ele age conforme Ele quer, mas a oração do homem é que dá a orientação para o mover das mãos de Deus. E aí você acha palmas, acha gritos, né? Rola no chão. O camarada fala isso. Então, quando o homem comanda a mão de Deus. Isso é um absurdo. Isso, se você conhece um pouquinho da Bíblia, você sabe que não é por aí. Então é falta de conhecimento de quem? Primeiro de Deus. De Deus. Quando se conhece a Deus, coloca-se Deus no lugar dele, de soberano governante sobre todas as coisas. Nós não entendemos muito o que é isso, porque nós não vivemos debaixo de uma monarquia. É o todo poderoso. Não entendemos muito sobre soberania, sobre poder, que nós não vivemos debaixo de uma monarquia absoluta. Nós não vivemos debaixo de uma monarquia absoluta. Nós sabemos que aonde, lá na Idade Média, quando tinha o rei, o que o rei falasse, acontecia. Se o rei mandasse matar a mãe dele, o soldado matava, sem pestanejar, tinha que matar, por causa do poder do soberano, né? Toda a linhagem dos Luíses, né? Dos Luíses lá na França, era assim, o cara mandava. No Brasil nós tivemos monarquias frouxas, não foram monarquias duras, foram frouxas, comandadas. Aí quando resolveram ser mais autoritária, foram cortadas. 1889, proclamação da República. Então nós não tivemos experiência contemporânea e nem uma história muito passada, recente, sobre monarquia, mas trazendo então o Senhor Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós temos então Senhor dos Senhores. Quando todos os senhores da terra tomam a decisão final é de quem? Do Senhor dos Senhores. Então, ainda que os seres humanos, ditadores, manda-chuvas, quem for, tomam uma decisão, o sim e o não vem da boca de quem? Do Senhor Jesus. Você agora talvez vá se espantar. Hitler assume o poder. Ele sobe ao poder na Alemanha, acho que em 37, ou 39, 37, 36, ele sobe ao poder da Alemanha. Começa a governar, o povo alemão o recebe como o Führer, o líder, o Messias, quase equivalente ao Messias, aquele que livraria a Alemanha dos seus grilhões, das suas correntes, do Tratado de Versalhes de 1919, 1914, Segunda Guerra, 1914 e 1918, né? De 1918, em que a Alemanha foi tolhida e a Alemanha estava pobre, o povo alemão morria de fome. Então, quando sobe um cara forte, um cara cheio de mentira, que põe fogo no parlamento e fala que foi a oposição, e aí por causa disso ele assume o poder, de quem veio o sim? De quem veio o sim? De Deus. E ele, com todo o seu engano, a sua mentira, assume a posição e começa a perseguir, pega as igrejas evangélicas. Um dos primeiros foi a igreja evangélica, que ele pega, destitui toda a igreja cristã da sua autoridade, cria uma igreja estatal, comandada por ele, aonde Jesus Cristo é tirado o seu valor, e coloca-se apenas a palavra o Messias, para se referir ao Filho, como se ele fosse o próprio Jesus encarnado.
E aí os pastores que se opuseram a isso foram mortos, como Dietrich Bonhoeffer morreu num campo de concentração. Um pastor sério que lutou contra isso, que lutou contra a decadência da igreja alemã. Nem estou falando de judeu não, estou falando de igreja. Talvez você não saiba disso, mas os nossos irmãos foram mortos por Hitler. Cristãos, alemães cristãos foram mortos pela SS, foram mortos por Hitler. Não foi apenas o holocausto judeu, cristãos morreram, nossos irmãos morreram. Dietrich Bonhoeffer foi morto, morreu de fome, quase que de fome dentro da cela. Um pastor excelente. Aí nós pegamos isso. De onde veio o sim? De Deus. E aí ele mata milhões de pessoas, foram milhões de pessoas que foram mortos. Ele é o Senhor da Alemanha. Mas quem era o Senhor acima dele? E você entende então essa atuação de Deus? Por quê? Por que você não entende a atuação de Deus? E se isso é necessário para se encher o cálice da ira de Deus contra a humanidade? Porque quem matou não foi Deus, quem matou foram homens matando homens, tirando peles de costas de homens para fazer abajur, cortando cabelos de mulher para fazer travesseiro, pegando ossos para fazer anéis, ossos humanos, tratando pessoas como animais. Quem estava fazendo isso? Era o diabo. O homem fez isso. Quando o homem assume o controle, o homem assassina, o homem mata. Se não mata fisicamente, mata o coração, mata a alma e mata a vontade. A história mais recente agora, Kim Jong-un, sei lá, Kim Jong-un ou Kim Jong-il, sei lá, o cara da Coreia do Norte, descobriu que o seu tio conversou alguma coisa contra ele. Pega o tio dele e joga para os cachorros comerem. O tio dele chama os cachorros, bota lá e joga para o cachorro comer. Os cachorros devoram o tio dele. Um outro ministro dele é pego também falando algo contra ele. Quem é que já viu bateria antiaérea? A bala é desse tamanho assim, ó, o cartucho, né? O projétil é desse tamanho, essa grossura. Você passando ali na Antônio Carlos, perto dos bombeiros ali, do seu lado esquerdo, para quem vai para Hamburgo, do seu lado esquerdo, tem uma bateria antiaérea ali, uma Bofors, canhão Bofors de 4 canos ali, do lado esquerdo tem um Bofors lá. Você vai ver o que é a bateria antiaérea. Pegaram esse cara, botaram na parede, viraram a bateria antiaérea e descarregaram em cima dele. Você imagina o que virou, né? Então o que é isso? Homem dominando sobre homens. De onde está Deus essa hora? Deus sai para tomar um café, por isso que os homens fazem isso? Por que Deus permite acontecer isso? Para provar para o homem que o homem é mau. O homem é mau. Se você se espelhar na sua maldade, você já se envergonha. O homem governa o homem para o próprio mal do homem. Se você se espelhar na sua maldade, você vai crer, você vai conseguir enxergar um nível de maldade. Quando você espelha a sua maldade no outro, por causa dos seus olhos maus, a maldade do outro é maior que a sua. E você vê que o homem é mau. E se você então for ver pessoas más como esse Kim Jong-il, como Hitler, como qualquer outro, como Bokassa, por exemplo, que matava os inimigos, depois punha no forno, assava e fazia um banquete, na África, imperador da África, não sei de qual país da África, ele comia os inimigos assado, fazia um churrasco com os inimigos. Então você vê a maldade. Se você vê agora o Estado Islâmico, eu falei semana passada, né, que agora montou matadouros. Você lembra que eu falei semana passada? Que eles montaram matadouros para matar os cristãos e vendem a carne no mercado. Essas semanas divulgaram um vídeo de matando os cristãos, matando os soldados, pode ser cristão, pode ser o que for, matando os soldados do matador igual animal, pendura de cabeça para baixo e corta o pescoço e deixa sangrar. Não falam da carne, mas reportagem anterior já falaram que eles vendem a carne. Aonde está Deus nisso? Aonde está aqueles que profetizam que Deus deu à nação por herança a certos líderes religiosos? Quando pastores e líderes falam que Deus me deu as nações por herança,
afirmando num versículo bíblico isolado, tomam posse disso e começam a interceder pelas nações. Aonde está o efeito disso? Por quê? É vontade de Deus que aconteça terrores na terra de maneira como nunca houve, e a terra vai caindo em desgraça cada vez mais? Eu te pergunto, é do interesse de Deus? É. O mundo vai de mal a pior. O evangelho que se prega por aí não irá transformar o mundo, irá transformar nichos de pessoas, pessoas particulares em si mesmos. Não é o evangelho atacadista. O evangelho atacadista não tem sabor. Qual a diferença do bolo que você faz na sua casa e a massa do bolo Vilma? Qual que é a diferença? Qual a diferença? Um é feito por atacado, quando você faz. Quando você faz o seu bolo, o sabor é diferente. Por quê? É feito personalizado, é feito em pouca escala. Então, quando até mesmo a pregação é em grande escala, ela perde o sabor. Então, como se vai conhecer Deus com algo que já não aponta mais para Deus, mas aponta para as vontades humanas? Como então o homem irá conhecer a Deus, se já o alvo, aonde se aponta, já não se aponta para Deus, mas se aponta para as próprias necessidades humanas, sendo satisfeitas por ele mesmo? Por exemplo, pregam, que você vai ser feliz, vai ser não sei o que, desde que parta de você alguma atuação. Então parte de mim, para mim mesmo. E cadê Deus nessa história? Você vai seguir os 3 passos para ser feliz. Aí eu prego 3 passos para ser feliz. Psicologicamente, tirado lá daquele Norman Vincent Peale, que já morreu, que escreveu aquele livro, A Arte de Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e no seu enterro tinha menos de 10 pessoas. Norman Vincent Peale escreveu o livro A Arte de Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e quando ele morre, no seu velório tinha 10 pessoas. Então não funcionou para ele, né? Não funcionou. Então, quando Jesus fala a quem o Filho quiser se revelar, a quem aqui Jesus quis revelar o Pai para ele? Todo mundo que está aqui. Todo mundo que está aqui, Jesus resolveu revelar o Pai para você. Ele resolveu revelar, partiu dele a vontade de se revelar Deus para você. Você talvez não compreenda a profundidade disso, não compreenda a profundidade disso. Tem pessoas que buscam a Deus e não vão encontrar. A palavra de Deus diz que Esaú buscou a Deus com arrependimento, com lágrimas, mas não encontrou. Não encontrou ao Senhor. Não teve misericórdia. Ele buscou e buscou com lágrimas e não encontrou. E eu te garanto que você não buscou a Deus. Ele te buscou onde você estava. Você, de uma hora para outra, não cismou de buscar a Deus e foi ao conto dele. Ele te buscou aonde você estava e do jeito que você estava. Por quê? A quem o Filho quiser revelar. Partir dele é a ação, a dinamis, a dinamite, parte dele, para te buscar. Então, que mérito há em você de conhecer a Deus? Que mérito é seu de conhecer a Deus? O mérito então vem de quem? Vem de Cristo. Vem de Jesus Cristo. E é esse sentimento que nós carregaremos para a eternidade. Não sou digno. Eu sou aceito. Eu não aceito Jesus, eu sou aceito por Cristo. Vamos mais. Esse tipo de conhecimento de Deus não vem do esforço humano. Não vem do esforço humano. O que vem do esforço humano? O que vem do seu esforço? Os seus bens vêm do seu esforço. Você trabalha, o que você tem vem do seu esforço. Mas até isso, Deus fala, não diga ao homem que o meu braço conseguiu, mas fala que o Senhor me deu. Então nem aquilo que você tem, que você acha que é por causa do seu esforço, a Bíblia fala, foi o Senhor que te deu. O Senhor te deu. Então o que vem de mim? O fato de eu crescer, de eu estar aqui hoje, eu passei por tanta luta, eu podia estar matando, não foi esforço seu. Se você não matou e não roubou,
Foi Deus que não permitiu. Então a nossa vida jogada, desde o momento em que somos arrancados do quentinho, do nosso útero, da nossa mãe, somos nascemos e saímos para essa friagem, e tomamos aquele choque térmico, muito barulho, luz forte, e tranca o olhinho, e aspira daqui, aspira dali, e tal, somos arrancados do nosso nicho gostoso. Tudo o que acontece dali para frente, e na verdade o que aconteceu dali para trás, desde a concepção, o Senhor estava no controle. Porque a palavra diz que o Senhor me conhecia quando eu era uma substância informe e vazia. Então, qual o medo que nós carregamos ainda de viver quando conhecemos ao Senhor? Quanto mais conhecemos a Deus, mais nós colocamos, não a nossa fé em ação, que vai dar tudo certo, não. Nós colocamos então a fé no Senhor, que Ele está no controle de tudo. Isso. Não tem compromisso. Para benefício próprio. Benefício próprio. Sim. Para mim, 1 Coríntios 1:21. Deixa engatilhado também 1 Coríntios 2,14. Deixa engatilhado 2,14. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O céu manifesta a glória de Deus somente nos resolve tuas mãos. Então todo mundo devia ser salvo. Mas o que traz a salvação e conhecimento de Deus? A loucura da pregação. E o que é a loucura da pregação? Que é a cruz de Cristo. A cruz é a loucura da pregação, a loucura para o homem. A cruz de Cristo é o que detona com a humanidade, porque coloca a humanidade no seu devido lugar. Inútil. Dá inutilidade às obras humanas. A cruz é a loucura porque reduz toda a obra humana à inutilidade. Reduz toda virtude humana em inutilidade. Reduz toda boa obra humana em inutilidade. Reduz toda boa frase bem produzida, todo bom livro bem produzido sem Cristo à inutilidade. Reduz toda a literatura espírita à inutilidade. Reduz toda obra espírita à inutilidade. Reduz toda obra evangélica à inutilidade. Toda obra religiosa à inutilidade. Toda instrução religiosa ele reduz à inutilidade. Porque se não for a loucura da pregação da cruz, é inútil. É inútil. Inútil é levantar de dia, inútil é granjear o pão, inútil é fazer isso tudo. Fica tudo sendo inútil. Imagina você sem Cristo. Você sem Cristo. Não. Imagina quem já viu aquele livro A Lista de Schindler, aquele filme. Falei semana passada, lembra de novo. Salvou gerações. Salvou aquelas pessoas, daquelas pessoas se casaram, tiveram filhos, netos. Se você for olhar daqui a 100 anos, os descendentes das que foram salvos por Schindler ultrapassam 10 mil pessoas. Mas Schindler, sem Cristo, está no inferno. Schindler sem Cristo está no inferno. Imagina você então, Madre Teresa de Calcutá. Não era tão boa assim. Mas vamos partir do pressuposto que as pessoas creem na bondade de Madre Teresa, né? Melhorou a vida de um monte de gente. Agora virou santa. Sem Cristo, aonde? Onde que está Madre Teresa de Calcutá? Onde que está? Aonde está Tiradentes? Toda boa obra humana é escandalizada e reduzida à inutilidade pela loucura da pregação. 2,14, Sara, solta para mim.
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, parece doideira, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, pega-se então o homem natural, um homem bom, coloca-se aqui na frente, pega-se um homem mau, coloca aqui na frente, fala para o homem bom, sem Cristo, toda a sua bondade é nula. Tudo que você fez de bom é nulo, sem Cristo. Não vai te ajudar quando você chegar diante do Senhor, porque nós sabemos que o padrão de bondade quem é? Jesus. Então não tem maneira do homem atingir a bondade de Deus. Então a sua bondade toda é nula. Pega para o homem mau, o homem ruim, e fala: Cristo pega toda a sua maldade e anula na cruz do Calvário, e você pode ser salvo e morar no céu. Isso. Como nós vamos trabalhar com isso? O homem bom, pela sua bondade não é salvo, mas o homem mau, por Cristo ele pode ser salvo. O homem bom também pode ser salvo. Então, a obra humana não influencia na salvação. O homem mau pode ir para o inferno sem Cristo, e pode ir para o céu com Cristo. O homem bom, sem Cristo, ele não vai para o céu, mas com Cristo ele vai. Ah, não é? Porque a obra de Cristo é a maior que tem, não pode ser anulada por qualquer ação humana. Sim, mas nós como humanos, podemos pegar o homem bom e falar assim: esse merece o céu, agora esse aqui merece o inferno. Sim, não, falando na nossa ótica humana, o homem bom, esse aí morreu e está lá com o papai, né? Até pastor vai fazer o velório dele e fala que ele era muito bom, Deus tem misericórdia dele no final. Quando ele puxou a água, a última vez ele foi salvo. Agora esse aqui que é ruim, esse aqui não, Deus já mandou ele para o inferno em vida, depois que matou. Agora, a humanidade, agora se Cristo, olha o seguinte: comigo você pode ser salvo e comigo você pode ser salvo. É isso que eu vou chegar. Não, uma Dimas, né? Você fala que chama Dimas. Não, Barrabás estava solto. Barrabás, se bobear, ele participou depois de mais guerras e levantes contra o Império Romano. Então, olha, aí nós temos uma situação onde, na cruz do Calvário, nós falamos o bom ladrão e o mau ladrão, né? Os dois eram ladrões, mas um reconheceu em Cristo o quê? Reconheceu a salvação em Cristo, o outro não. Então o reconhecimento, os dois são maus. Pediu o coração: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Lembra de mim quando entrar no teu reino. Quem se revelou para ele? O próprio Jesus se revela para ele. Agora o outro mau, o outro ruim, que não reconheceu a Cristo, vamos analisar a situação dele. Ele estava perto de Cristo? Ele ouviu às vezes a palavra que Cristo falou? Então, não estava pertinho, não estava tendo contato visual com Jesus? Não estava escutando Jesus falando? Será que o homem bom do lado escutou alguma coisa a mais de Jesus que o outro não ouviu? Jesus esticou e falou, cochichou no ouvido dele? Ou foram as mesmas palavras que Cristo soltou que fez efeito diferente nas duas pessoas? A mesma palavra fez efeito diferente nas duas pessoas. Salvação e condenação. Então o conhecimento de Deus não vem apenas por eu fazer parte de um lugar onde se processa a palavra, onde se mastiga a palavra, onde solta-se o evangelho. Não é apenas isso, depende da revelação de Cristo em você. Em você. Não é obra do pastor, do pregador, do palestrante, é obra de Cristo. Então não há mérito nenhum, nem em quem prega o evangelho, porque o evangelho manda pessoas para o inferno. Então acaba o pregador sendo agente de Deus de condenação, pela pregação da loucura da cruz. Aleluia. Por favor, alguém troca de lugar comigo, viu? Está vendo?
Então o fato de você estar num lugar onde mastiga esse evangelho, você tem que pedir misericórdia a Deus e falar: Senhor Jesus, se revele para mim. Senhor Jesus, revele a sua vontade para mim, revela a sua graça no meu coração. Já está. Vamos mais. 2 Coríntios, Sara. 2 Coríntios 4, 3 a 4. 2 Coríntios 4, versículo 3 e versículo 4. Depois você deixa engatilhado João 1,18. Olha para você ver que pedrada. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto. Quem está escrevendo isso aqui? Paulo. Mas Paulo falava muito bem. Paulo explicava para todo mundo. Mas ele fala: ainda isso que eu prego e explico está encoberto. Para os que se perdem está encoberto. Verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Epa! Agora eu te pergunto: quem é o Deus deste século? Pode falar. O diabo é Deus, gente? O Deus desse século, use-se a palavra Deus, que está no lugar de Deus. É minúsculo. Então não é o Deus. O Deus desse século, o que faz separação entre o homem e Deus? Porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e impedem as suas orações de serem ouvidas. Isaías. Temos um caminho, temos uma pista, temos aqui uma pista. Então tem a ver com o pecado que faz separação. O diabo tem poder de separar o homem de Deus? Como que Paulo escreve que nada me separará do amor de Deus? Nem anjo, nem potestade, nem coisa alguma me separará. Falando de crente também. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Aí nós temos vários parâmetros. Pode ser a ação do engano do diabo? Pode ser o diabo? Pode ser o homem? Tudo vira uma coisa só: inimigo de Deus. O homem é inimigo de Deus. Paulo fala: não há ninguém que busque a Deus. Todos nós fomos encerrados, colocados debaixo da ira de Deus. Quando o homem é colocado debaixo da ira de Deus, quem está debaixo da ira de Deus desde séculos atrás? O inimigo. Satanás, o inimigo. Quando o homem então é colocado debaixo da ira de Deus, ele está junto com quem? Houve alguma época na história em que o homem e o diabo dividiam o mesmo ambiente? Sim, estavas no Éden, falando de Satanás. E Adão e Eva estavam onde? No Éden. O compartilhamento das maldições. E o diabo e o homem vão ficar, o diabo e o incrédulo vão estar onde? No inferno, compartilhando o mesmo. Então, para Deus não tem muita diferença, porque todos se tornam inimigos. Então, quando o Deus desse século é quando o homem se abraça à união dele com o próprio diabo, que é a rebeldia. O Deus desse século é a rebeldia do homem contra Deus, e aí engloba tudo que você imaginar. A linha com tudo é o ato de viver em comunhão com o diabo, o ato de viver em comunhão com as trevas. Você nunca vai entender as coisas de Deus se anda em comunhão com as trevas. E o que é a comunhão com as trevas? É matar? É prostituir? A pessoa às vezes não mata, ela não prostitui,
A pessoa, ela não procura a coisa errada, mas ela vive em comunhão com o diabo? Vive. Desde quando ela é rebelde contra Deus. A rebeldia contra Deus, a primeira rebeldia contra Deus é: eu não preciso de Deus para ser salvo. É a negação do Evangelho. Quando se nega o Evangelho, o homem já se alinha com o diabo. Só dele negar a verdade, ele já anda em mentira. Como disse Jesus com os fariseus: vós sois filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira e vocês praticam a mentira. Então, se Jesus comparou como filho do diabo porque falavam mentira, praticavam a mentira, então todo ser humano que se alinha e faz as obras do diabo são filhos do diabo, estão debaixo do Deus desse século, com os entendimentos cegados, para que se não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo e sejam salvos. Que o diabo é o opositor. Não sou eu que estou inventando isso. Vamos chegar lá, 1 João 4,8. Vamos lá, outro João. João 4, João 1,18. Aliás, tem de voltar o texto? Atrás. 2 Coríntios 4, 3 a 4. Volta para 2 Coríntios 4, 3 e 4. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Então, o que Paulo está falando aqui? Se o Evangelho está encoberto, para os que se perdem estão encobertos. Essa ação de encobertar, de acobrir, esconder o Evangelho, é do diabo? Não, do próprio Deus. Se o Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Volta ao verso 4. Porque nos quais o Deus desse século, quando ele fala nos quais o Deus desse século cegou o entendimento, está falando dos que se perdem, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da cruz de Cristo, que é a imagem de Deus, para que eles não conheçam o Senhor. Para que não conheçam o Senhor, quem é que nós vimos lá? Quem é que revela Deus para o homem? Jesus. Não, eu revelo para quem eu quiser. Então, se o próprio Jesus não quer revelar para o cara, então o cara está onde então? Está em trevas. Pode ser um homem bom, pode ser um homem excelente, pode ser uma mulher excelente. Quando você expõe o Evangelho, ele é rejeitado. Ele não quer o Evangelho, porque abraçar o Evangelho significa para ele largar todo o seu eu para trás, todo o seu orgulho para trás, todo o seu cargo interior para trás, toda a sua religião que ele construiu e foi construída nele durante anos. Construíram nele as pirâmides da religião, e ele dá mais valor às obras faraônicas que a religião fez nele do que a obra simples da cruz de Cristo. A construção da religião, ela é muito mais difícil e muito mais complexa do que a simplicidade do Evangelho. Pega um crente religioso, um evangélico religioso, um católico religioso, um católico mesmo, aquele que anda com faixa, né? Uma faixa vermelha. Conversa com ele para você ver. Conversa com ele sobre a facilidade do acesso a Deus. Não tem a facilidade do acesso a Deus. Ele vai falando do santo, do panteão todo, que tem que olhar um, agradar outro, e as festas, e rezar, e não sei o que, uma confusão toda para chegar e para ver se chega até Deus. Aí você pergunta: então você é salvo? Não, Deus resolve. Você está vendo? A religião. Aí você pega um evangélico que foi criado dentro do sistema, o sistema caótico do Evangelho, que não pode ver uma estrela de 5 pontas que repreende, não pode ver um leão que dá glória a Deus. Toda essa confusão que fazem na cabeça dele, de luta espiritual, de pegar espada e cortar e não sei o que, e diabo, e cobra, não pode ver uma cobra que amarra. Cobra é apenas um réptil. Dá um nó na cobra, barrado.
a superstição que ele carrega, todas as superstições que ele carrega, todo o seu chavão não está amarrado, está queimado, todos os seus chavões. Aí você troca pela simplicidade do Evangelho, de apenas confiar em Cristo, na obra de Cristo, no amor de Deus, confiar na totalidade da sua vida que está na mão de Deus, das decisões que estão na mão de Deus, dos seus problemas que estão na mão de Deus. Tudo Deus está no controle, de tal forma que você tem apenas que falar: Senhor, tem misericórdia de mim, a situação está preta, mas eu sei que a sua vontade será feita, me faz aceitar a sua vontade. Misericórdia, amém. Porque se o demônio não usa ninguém para poder falar bem. O demônio nunca vai pregar o Evangelho, né? Nunca vai pregar o Evangelho. Você disse a religião abriu a necessidade do mundo, que ele dá alguma glória para mim, meu esposo subir esse cara no cabeça e tal. Um para evangelho cada vez, me tira tudo, só resta eu e o Ciro. Sim, o Evangelho faz sobrar você e você não serve. O Evangelho fala assim: puxa vida, só sobra eu nisso tudo, e eu não sirvo. Quem serve para mim é Cristo. Coloca-se você numa situação em que você olha para você mesmo e fala: realmente, segundo a Bíblia, eu não sirvo para ser salvo, mas eu tenho a convicção que eu não sou salvo. Então glória a Jesus Cristo pela minha salvação, que Ele me deu, não me emprestou, não vai tirar, está aqui, Ele não me emprestou, Ele deu, está comigo. Ele não vai tirar, Deus não vai acordar de mau humor um dia: vou riscar o nome desse cabra do livro da vida. Não, está escrito, acabou. É segurança. Filho apanha, mas continua sendo filho. Porque se colocou medo, né? Vai riscar seu nome do livro da vida. Não. Deus não muda. A decisão dele é, como diz Pedro, segundo a sua presciência, aqueles eleitos que ele salvou. Você nem era vivo ainda. Você nem sabia, nem a sua 8ª geração para trás era vivo, nem a sua 10ª, não era vivo, seus ancestrais, quando Cristo morre na cruz e o seu nome estava lá. Aleluia. Não foi construído durante a história, não, foi colocado lá. Não foi assim: agora vamos juntar a igreja, deixa aí vir as pessoas. Não, seu nome estava lá. E aí? Mas aí é uma prepotência. Se você leu Romanos capítulo 9 e achou aquilo injusto, você entendeu. Se você lê Romanos 9 e acha o capítulo mais injusto da Bíblia, você entendeu Romanos 9. Entendeu mesmo? Você entendeu o que está escrito ali? Que ao Senhor agradou te salvar. E o resto é história. Vamos mais. Esqueci os bolsos em casa e agora eu estou aqui no... Vocês me perdoam. Já estudamos aqui uma vez que a revelação na natureza não é suficiente para a salvação. Não é suficiente para a salvação. Os céus manifestam a glória de Deus, finalmente nos resolve as suas mãos. Esse conhecimento é apenas empírico, não concorre para a salvação. A revelação da salvação é aquilo que Jesus revela sobre o Pai, revela sobre Deus. A revelação na natureza é apenas para a consciência e condenação do homem. Condenação do homem. Deus se revela na sua criação para a condenação do homem, não para a salvação. A revelação vinda de Cristo é para a salvação. Aleluia.
Tanto é que você vai ler isso em Romanos capítulo 1, depois você lê em casa, Romanos capítulo 1, versos 18, 21 e 25. Fala que eles conheceram a Deus, mas não deram glória a Deus. Não reconheceram como Senhor, por causa do firmamento, de tudo. Tem Deus, não. Os egípcios estudavam a astronomia, o firmamento, tudo. Conheceram a Deus? Não. Newton, Isaac Newton, lei da gravidade, conheceu um monte de coisa. Isso revelou Deus para ele? Não, o que revelou a Deus para ele foi Cristo. Ele era cristão. Não foi por causa da ciência, foi apesar da ciência, ele reconheceu a Cristo. Pascal, cientista, matemático, o pai da matemática moderna, se não me engano, Pascal, cara inteligentíssimo. Foi a ciência, a matemática que revelou Deus para ele? Não, ele conheceu a Deus, depois conseguiu ver Deus na matemática. Tem até o desafio de Pascal, depois você procura no Google, vou falar agora não, sobre o desafio de Pascal, depois você lê. Muito interessante. Essa revelação de Cristo para nós não nos torna doutores em Cristo, doutores em Deus, mas nos torna filhos de Deus. Não somos doutores em Deus, mas somos filhos de Deus. E não advogamos as causas de Deus, não, Ele advoga as nossas causas. Não somos soldados de Deus, não, Deus é o nosso escudo e fortaleza. Não somos os soldados das cruzadas divinas, não, Ele luta as nossas lutas. A nossa sorte, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abunda o pecado em nós, abunda a graça. Glória a Deus. Encerrando, Salmo 145, 3. A compreensão de Deus se dá pela pregação da palavra, do Evangelho. É uma ferramenta, mas a profunda revelação, ela vem através de Jesus Cristo. Independente das experiências. As experiências são particulares. Alguém aí consegue me explicar o gosto do quindim? Me explica aí o gosto do quindim. Como é que quindim? Comeu quindim? Como é que é o sabor do quindim? Hã? Explica o sabor do quindim para mim. Quindim, gente, não comeu quindim, não sabe explicar quindim, não? Não, tem assim um toque de ovo. Você sente assim uma gema de ovo com açúcar. Você sente o coco grudando no dente. Por mais que eu explique, você não consegue sentir o gosto do quindim. Você não consegue. Você pode lembrar lá que talvez você comeu o coco ralado, ficou agarrando o dente. Não é porque eu falar que o quindim tem coco ralado. Aquela casquinha do fundo ali, no finalzinho que você morde, casquinha, quindim. Então, a experiência completa do quindim é apenas quando você experimenta. Por que então? Você precisa ter uma experiência com Cristo e conhecer a Cristo, e não apenas ficar na experiência que o pregador fala de Cristo, que ele não vai te conseguir para você passar a totalidade do sabor da vida com Cristo. Então por isso as pessoas experimentam a vida com Cristo, que o próprio Cristo dá. Vamos lá, Salmo 145. Grande é o Senhor e mendigo, digno de ser, muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Troca para mim a versão embaixo. Troca a versão para mim. Essa é João Ferreira Corrigida e Fiel. Outra. Está quase igual. Não, tudo igual. Espera aí. Outra versão tem no NVI, tem aí? A minha aqui está diferente, vamos lá. Porque outra é diferente, ó. A sua grandeza é insondável. Porque nesse futuro é mais difícil de explicar.
insondável. Uma versão fala: a sua grandeza é insondável. O que é insondável? Vamos pegar aqui o exemplo do pré-sal. Quem vai falar do pré-sal aí? Pré-sal é um petróleo que tem debaixo do mar, tem areia, uma camada de sal, depois lá embaixo é o petróleo. Dá para chegar lá, não dá? Dá, mas é muito longe, é difícil, é caro, mas dá para sondar. E se ele estivesse 3.000 metros para baixo, ele seria insondável. Então o amor, a grandeza de Deus, nós não temos ferramentas teóricas, ferramentas mentais, ferramentas culturais, nem na nossa linguagem, para explicar a grandeza de Deus. É impenetrável na nossa mente. Mesmo se nós conseguíssemos uma fórmula, tipo é igual a MC2, seria insolúvel para nós. Se conseguirmos reduzir a uma forma matemática, por exemplo, Deus, Ele é grande, 10 elevado a 35 milhões. Faz essa conta. Insondável. Não há ferramenta humana. Então toda a sua totalidade, você que se sente pequeno, que não entende Deus, saiba que essa dúvida não é só sua. Todo teólogo grande carregou isso em si. Eu não conheço Deus em sua totalidade. Eu não consigo acompanhar os irmãos que estão lá. Eu não consigo acompanhar a cabeça. Todo mundo tem essa dúvida, essa vontade de conhecer a Deus, mas Ele é imenso. A sua totalidade nós o conheceremos quando adentrarmos os portões celestiais e estaremos em casa. Não apenas veremos a Deus, mas escutaremos, sentiremos o calor da sua presença, sentiremos o calor do sol da justiça. O sol hoje está muito quente, não está? Mas numa manhã meia friazinha, não é gostoso um solzinho morno? Não é gostoso ficar em pé no sol de manhãzinha quando está frio? Então o sol é bom. Então sentiremos o calor da presença de Deus, o sol da justiça que ilumina a cidade, o próprio Cordeiro que ilumina a cidade. Nós veremos seres celestiais voando, nós ouviremos, nós sentiremos em nossa pele as sensações de estarmos em casa. Nosso coração arderá, mas estou em casa, estou numa sensação que eu nunca tive antes. O cheiro, você acha que lá no céu não tem cheiro? Quem aqui que já passou nessas lojas chiques aí que joga perfume dentro da loja? Dá vontade de ir lá e morder os panos. É cheiroso demais. Cheiroso. Para dar um ambiente bom. Shopping cheira bem, não cheira? Shopping cheira bem. Agora vai lá no Shopping Oi para você ver. Nossa Deus. Onde tem trem chique tem cheiro gostoso. Então nós vamos ter cheiro, vamos ver com o olho, vamos escutar, vamos sentir sabores de comer até um maná escondido, até maná nós não vamos comer. Então Deus cuida de tudo. Ele não vai te anular como um zumbi. Glória a Deus. Não é isso. Se conscientemente você vai sentir isso tudo, vai ouvir e falar: não, glória a Deus, de coisa linda. Vai ver, glória a Deus, de coisa linda. Vai, nosso Deus, glória a Deus, de coisa cheirosa. Vai comer, coisa boa. E o bom que não vai acabar. Nosso Deus. E lá não vai ter pecado da gula, né? Vai ser anulado o pecado da gula, né? Não vai ter pecado da gula. Então, o que vai ter de irmão draga lá, misericórdia, viu? Vamos lá. Por que isso? Por que isso? Você acha que Deus criou o seu paladar para funcionar só nessa terra fedida? Essa terra ruim? Você come boldo do Chile amargando, né, Raquel? Boldo do Chile que tem amargando, come losna. Aí com o seu nariz, Deus criou para funcionar aqui, sente cheiro bom, mas sente cheiro de esgoto. O seu olho, você vê coisa boa e vê coisa ruim. É só para funcionar aqui? Não, para funcionar lá também. Tudo funcionar lá, tudo na perfeição. Aí o seu raciocínio, você consegue pensar, analisar as coisas, formar coisas na sua mente, formar história, fazer poesia, construir texto, construir ideias maravilhosas. Você consegue pensar em desenhos para quem desenha, consegue. Aí não, lá no céu vai ser tudo no lá, vai ser zumbi. Não, talvez você vai pegar, olhar e pintar telas. Você vai olhar e falar: meu Deus, é isso que eu queria, compor música. Eu não conseguia, eu quero fazer isso tudo lá. Tudo.
E até que você acha que você tem, mas você tem medo de exercer. Meu amigo, lá é totalidade de glória, de paz. E tem gente que se contenta com isso aqui. Banho. Vamos lá. Deixa de buscar Deus para buscar migalha, buscar farofa. Igualzinho o filho pródigo, tem tudo na casa do pai. Não, mas vou lá para farra. Depois vai comer bolota de porco. Mas querem. Nem Deus impediu Jacó de vender a primogenitura para Esaú. Troquei ou não? Eu costumo trocar, nem Deus impediu de Esaú vender a primogenitura para Jacó. Você quer, meu amigo? Faz, mas vai colher. O aviso é esse, vai acontecer. É o que eu estou falando agora, acabei de falar. Tinha tudo lá e vai para o mundo. Depois fica passando fome lá. Eu vou voltar para casa do meu pai. Não? Jesus diz assim: eu vim buscar os meus, para onde eu estiver, estiver aí também. Então, nem Jesus não falou lá primeiro. Sabe por que é que esse pessoal não tem paciência? Isso, é porque a vida no mundo é imediata. É imediata. Nós podemos sair daqui agora e acharemos coisas prontas lá fora. A satisfação é imediata. A satisfação do cristão é no porvir. Vai chegar, é esperança. Vai chegar. Agora, a do mundo é imediata. E o que se prega hoje? Satisfação imediata. Deus vai dar carro, vai dar não sei o que, vai dar... Que agora? Então, que agora, come e se lambuza, porque acabou. Depois não tem mais não. Já teve sua recompensa, igual Deus falou. Já teve sua recompensa aqui, agora não vem mais nada não. Quero saber de você mais não. Juro que não vos conheço. Deixa eu parar por aqui, que eu tenho que encerrar. Então, o conhecimento de Deus vem através de Cristo, e de Cristo somente. Não tem outro jeito de adquirir conhecimento de Deus. Não é você tendo... Eu vi hoje uma pessoa se gabando de livros, e livros antagônicos, que um fala o contrário do outro, e ele fala que todos os dois são bons. Eu fiquei bobo, falei, peraí, o cara... É igual você ler o livro de São Cipriano, os livros de São Cipriano da capa preta, lê o Evangelho segundo o Espiritismo e lê a Bíblia e fala, tudo bom. Escolhe o que você quer, né? Ou serve Deus, serve a Deus, serve o diabo. Encerrando, o conhecimento de Deus, ele é necessário, é uma necessidade humana, senão, não é a raça humana que vai ser extinto, é você que vai ser extinto. A raça humana não vai ser extinta. Uma classe, uma parte da raça humana vai ser extinta, vai para o inferno, vai ficar lá, no inferno, extinta assim, entre aspas, né? Vai continuar vivo para a eternidade. E outra raça humana, outra parte da raça humana, vai ser elevado à sua concepção original. Vinde e façamos o homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é, o corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aí sim vai estar completa a obra da criação de Deus. Amém? Deus te abençoe. Não tem outra palavra para encerrar, senão vou ter que pregar de novo. Para encerrar, vamos parar por aqui. Curva sua cabeça no seu lugar. Senhor Jesus, cada um de nós aqui tem a necessidade imediata de conhecer o Senhor. A necessidade, ó Pai Santo, de conhecer a Senhor na sua totalidade, sem engano, sem nuances, sem sombra, Deus amado, mas conhecer o Senhor como Deus soberano, como Deus rico em misericórdia, como Deus rico em paz, ó Deus, que tem a capacidade de acalmar o nosso coração, de acalmar a nossa vida, de acalmar os nossos anseios, de aplacar o nosso orgulho, de, ó Deus amado, domar os nossos instintos, ó Pai. Nós temos necessidade do Senhor, ó Pai. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Tem misericórdia de nós, necessitamos do Senhor e do Senhor somente. Senhor, sonda o nosso coração, vê se há algum caminho mau, vê se em nós, ó Deus amado, permanece, ó Deus Santo, esse fedor do velho homem, Deus, e nos ajuda, Pai, a sermos o bom perfume de Cristo. Nós te pedimos em teu nome, aleluia, graças a Deus, amém? Você pode dar um glória a Deus, irmão? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Jesus, aleluia.
Amém. Irmãos, você que vai trazer sua oferta à frente, você pode ficar à vontade, pode vir, e depois nós vamos estar orando juntos em nome de Jesus. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em seu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em seu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o seu querer, faça o que está em seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. Senhor Jesus Cristo, não é como forma de barganha, troca, ó Deus amado, ou suborno com o Senhor que nos ofertamos a Deus. Não, Senhor, em reconhecimento da tua graça, do teu favor, ó Pai, da tua ação a nosso favor, ó Pai, do nosso sustento, da nossa família, da nossa casa, o Senhor que tem feito isso, Deus. Senhor, nós te agradecemos e louvamos o teu santo nome, em glória a Deus, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a irmã Nelimar está internada lá no Luxemburgo. Ela teve uma pequena... Os médicos estão achando que é uma isquemia. Ela estava com muita dor de cabeça, passou mal de segunda para terça, teve uma ausência, né? Segunda para terça, foi para o hospital, ficou lá. Foi terça, né, Mônica? Saiu quinta-feira. Na quinta-feira. Na sexta-feira ela passou mal de novo, dor de cabeça muito forte, voltou agora para o Luxemburgo. Está lá, tinha feito a tomografia já. Não tem nada de tumor na cabeça, nada de câncer na cabeça, nada. Graças a Deus. Na tomografia falou que é leucoencefalopatia isquêmica, uma isquemiazinha. Isquemiazinha seria um pequeno derrame, né? Alguma coisa, mas ela está normalzona, normal. Teve sequela nenhuma, conversando, falando, andando, normalzinha, igualzinha. Só que ela permanece internada, que vai ter que fazer uma tomografia para ver se aconteceu mais alguma coisa. Daí se tem que fazer algum procedimento. Na verdade, os médicos estão cegos. Não sabem o que está acontecendo. Eles têm um laudo, mas não têm se é mesmo, né? Quem está cuidando dela é o doutor Hideo Konishi, um neurocirurgião muito bom, né? Muito bom, muito competente. E eu perguntei para ele como ele está. Ele falou assim: está assim, ó, como você está vendo, está perfeita. Mas espera, ele falou assim, como se diz, não sei. Então quem sabe dessas coisas é Deus. Estejam intercedendo por ela, para que os médicos descubram, para que o Senhor a cure conforme a vontade dele, para que o Senhor faça algo maravilhoso ali, que ela está sentindo muita dor de cabeça. Vai fazer a tomografia e que não fique nada oculto, que os médicos saibam o que estão fazendo, para que não venha para casa e fique tomando só remédio para tirar a dor, mas que ache a solução venha do Senhor. Amém? Minha mãe está lá com ela agora, eu vou trocar, vou deixar a Mônica lá e trazer minha mãe de volta, tá bom? Então esteja orando, intercedendo pela Nelimar, que ela está passando por essa lutinha agora. A esposa do irmão Lucindo, como é que ela está?
Melhorou? Estou intercedendo para o irmão Lucindo, para a esposa dele, foi a mesma coisa, né? Um tom bateu a cabeça e está melhorando, né? Aí, está melhorando. Então, esteja intercedendo para a esposa do irmão Lucindo. E vamos orar uns pelos outros. Que Deus nos abençoe, então. Se você quiser ficar de pé, vamos estar orando agora. Se quiser interceder pela irmã Elimar, vamos estar orando junto aqui. Em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, segundo a tua grande misericórdia, Senhor amado, como nós conhecemos o Senhor, que é o Senhor poderoso, nós apresentamos aqui a Nelimar, ó Pai amado, está ali no Luxemburgo. Senhor bendito, tudo que aconteceu essa semana, Pai amado, deixou os médicos meio confusos, ó Pai amado, sem saber o que fazer, ó Deus. Apesar deles terem diagnóstico na mão, ó Pai amado, deles terem as ferramentas, ó Pai amado, para avançar no diagnóstico, Senhor bendito, nós sabemos, ó Pai, que ó Deus, a resposta venha do Senhor, ó Pai. Se eles estão, ó Pai amado, como sentindo de pés e mãos amarrados, Senhor bendito, sabemos que o Senhor tem poder para colocar, ó Deus, tudo às claras, ó Pai. Senhor, que os médicos não sejam enganados, ó Pai, e que ainda, Pai, que os médicos não achem nada, Senhor. Que o Senhor, com o teu poder, ó Pai, com as tuas mãos, Senhor bendito, traga cura sobre a Nelimar, meu Deus, conforme a tua graça, conforme o teu grande poder e a tua vontade, meu Deus. Senhor bendito, dá um alívio para a tua filha, Pai, que está lhe sentindo muitas dores, ó Pai. Tem misericórdia, meu Deus. Também inclua, Deus, a minha mãe, ó Pai amado, tem sentindo as dores da coluna, Senhor bendito. O Senhor age, Pai amado, com a tua misericórdia a favor delas, Pai amado, em nome de Jesus, e a tua vontade soberana. O teu agir, ó Pai amado, o teu agir, o teu ímpeto, ó Pai amado, venha do Senhor, ó Pai, e não, ó Pai, conforme o nosso coração, mas do Senhor, ó Pai amado. Por isso nós clamamos ao Senhor, porque tem poder, pode fazer e sabe quando fazer, ó Pai. Te agradecemos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, essa semana, se estiver intercedendo por ela, se tiver um tempinho, ore por ela, ore por tudo que está acontecendo, em nome de Jesus. Já fui no médico essa semana também, minha pneumonia acabou, né, já me liberou, já.